sobre pedra, e os nossos corações queimando. Pedra sobre pedra, e os nossos corações queimando. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Quero agradecer a Deus em meio a essa chuva. Graças a Deus a gente está aqui. Eu sei que dependente do lugar em que cada um mora, né? Mas a gente tem entendido que o Senhor nos chamou. Amém? E eu creio que o Espírito Santo de Deus, foi Ele que te trouxe até aqui, foi Ele que me trouxe até aqui, porque nós estamos a cada dia buscando conhecer mais Ele e entender aquilo que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Amém? Queria te convidar para sentar. Amém? Vamos que vamos. Bom, é um temor, né? É uma responsabilidade, mas glória a Deus. Deus chamou a gente para esse lugar e a gente não pode fugir. Ontem ainda o pastor mandou para mim assim: Jefinho, tá tudo certo para quinta-feira? Aí eu demorei um pouquinho respondendo e falei: não, pastor, tá tudo certo. Amém. Queria te convidar para abrir comigo lá em Colossenses. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pode passar. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Senhor, eu quero te dar graças pela tua palavra, Deus, por aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que o teu Espírito Santo me ajude a passar essa mensagem, Deus, com sabedoria, para que a tua igreja, ela venha entender o que o Senhor quer falar essa noite, Deus, porque eu creio que cada um de nós viemos aqui essa noite, o Senhor tem uma palavra. Eu acredito que cada um aqui, Deus, vai comer, vai beber e vai voltar para casa cheio, Deus, saciado, Deus, porque assim como nós estamos na tua presença, nunca falta nada, Deus, porque o Senhor é a plenitude, o Senhor é a fonte e o Senhor é quem nos satisfaz, e nós só precisamos da tua presença. Eu te glorifico em nome de Jesus. Amém, amados? Então, é uma gratidão para mim estar aqui essa noite, né? Como eu falei, e vejo nesse novo tempo que a gente tem vivido uma responsabilidade. Por que uma responsabilidade? Porque literalmente Deus está nos tirando de um lugar e nos colocando. Deus está mudando a nossa concepção de várias coisas que a gente pensava, entendeu? Mas amém, não vou pular a etapa, vamos que vamos, né? Ali no primeiro versículo, pode deixar ali para mim no primeiro versículo. Portanto, se vocês e eu foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto,
e não nas que são aqui da terra. Tem uma versão que fala: olhe para Cristo. E essa noite é o que eu quero trazer ênfase para mim e para você. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: nós precisamos olhar para Cristo. Porque se nós não olharmos para Ele, nós vamos parar no meio da caminhada. Eu e você, nós precisamos olhar para Ele. Uma vez que olhamos, que os nossos olhos não venham sair daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E o texto fala: pensem nas coisas que vêm lá do alto. Por que eu não posso tirar os meus olhos de Cristo? Para que eu não venha ser engolido pelas circunstâncias, para que os meus problemas não se tornem o Deus da minha vida. Sabe por quê? Paulo, quando ele escreve a Colossenses, uma coisa que ele queria deixar explícito era a supremacia de Cristo. E o que é a supremacia de Cristo? Você pode ter problema, você pode ter circunstância, mas Cristo ainda está acima de todas as coisas. Ele é supremo. Ele ainda está acima do meu e do seu problema. É por isso que os meus olhos, os seus olhos, não podem sair dele. Sabe por quê? Se você tirar os olhos dele, é aí que você vai ser engolido pelas circunstâncias. Sabe por que eu digo isso? Porque uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração, tenho comentado com alguns irmãos, quando eu paro para conversar com alguém, o tempo que a gente tem vivido é um tempo do automático. Se a gente não se cuidar, a gente fica no automático. E a gente faz as coisas de Deus no automático. E tudo fica no automático. Mas Deus não chamou a gente para viver a vida no automático. Deus chamou a gente para viver cada estação contemplando aquilo que Ele está fazendo. Quando a gente está no automático, a gente não consegue contemplar aquilo que Deus já fez. E a gente não consegue ver aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Tem coisas que você não consegue ver agora, mas é um processo. É igual esses dias postaram stories, né, do culto com uma palavra, e realmente é aquilo. É o processo da planta, né? Ela vai passando por todos os processos até ela dar um fruto. E cara, vou dizer uma coisa para você: a gente é de uma era que tudo acontece rápido, mas Deus, Ele é imutável, Ele não muda. As coisas de Deus ainda são sementes, que são plantadas, são regadas, e com o tempo certo ela vai crescer, na minha e na sua vida. Ele não muda, Deus não mudou. A gente muda, a gente promete para Deus coisas e não faz, mas Deus não muda. E a palavra que Ele liberou para mim e para a sua vida ainda está de pé. É por isso que eu e você não podemos tirar o olho dele. Não podemos. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava na cadeia. E a Bíblia diz que Paulo não foi lá em Colosso. Quem fundou aquela igreja foi Epáfras. Mas quando Paulo fica sabendo de algumas coisas que estão acontecendo ali, ele escreve uma carta para os Colossenses, ensinando eles a maneira em que eles devem adorar a Deus, a maneira prática em que eles devem viver. E esse texto aqui do capítulo 3, ele vai ensinar essa praticidade da velha vida que nós levávamos e agora a nova vida que nós temos após Cristo, quando Ele entrou na nossa vida. Então, tem coisa que não dá mais para a gente carregar. Tem coisa que não cabe mais nessa nova roupagem. Não cabe mais. Vamos lá, vamos caminhar. Pode passar. Espera aí, deixa eu só dar uma... Aleluia. Eu pulei um pouquinho, mas vamos lá. Por que eu devo pensar nas coisas do alto? Por que eu devo me dedicar a essas coisas? Procurar entender essas coisas. Sabe por quê? Ele começa o texto dizendo... vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nessas coisas. Então,
se eu fui ressuscitado com Cristo, não é mais do meu jeito, não é mais como eu quero, não é como eu penso, não é como eu quero. Então, se você entregou a sua vida, já era. Não tem a ver mais, não tem a ver mais com você, mas com Cristo, com Ele ser glorificado na tua vida. Não tem mais a ver com você. Você entregou a tua vida? Amém? Amém. Todos aqui entregaram a sua vida? Não tem mais a ver com você, tem a ver com Ele. Então, a gente tem que estar preparado para aprender com Ele, com o Espírito, e não querer mais pensar e resolver as coisas do jeito que a gente quer. Não é mais do teu jeito, não é mais do meu jeito, não é do jeito que eu penso, não é mais do jeito que eu resolvi as coisas antes. Porque, cara, eu entreguei a minha vida, agora eu estou dependendo dele. Não é mais. A forma de pensar não pode ser mais a mesma. Viver para Cristo é morrer para o eu, é morrer para si. Algumas coisas precisam morrer para gerar vida a outras. A velha natureza tem que morrer para que o Espírito viva em nós. Não existe evangelho sem renúncia e sem morte. E qual a morte? A morte do eu. Eu quero, eu penso, eu sou, eu vou. A gente está ouvindo muitas coisas nesse tempo, né? Mas, cara, o evangelho não mudou. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem morte. Não existe. Se a gente pensou que as coisas iam ser do nosso jeito, ou do jeito que a gente pensou, não, mano. As coisas é do jeito que Cristo pensa. E nós temos que se amoldar ao que Ele quer, ao jeito que Ele pensa. E é por isso que Ele usa os pastores. Porque, mano, é do jeito que Ele pensa. Entendeu? A gente está chegando agora, né? Ei, mas é do jeito que Ele pensa. Não é mais do jeito que o Jefinho quer. Eu tinha o meu jeito de resolver meus negócios. A gente vai lá e dá um jeito. O negocinho brasileiro, né? Vai lá, pega, remenda. Mas agora não é mais do teu jeito, não. Agora não é mais do meu jeito, não. Se a gente fizer do nosso jeito, a gente vai perecer. Se a gente fizer do nosso jeito, a gente vai perecer. Sabe, porque Cristo nos convidou para essa nova vida. E nessa nova vida, Ele é a supremacia. Ele é o supremo. Ele é o governo. Ele é a autoridade. E os meus olhos não podem sair de Cristo como autoridade e como governo. Eu não sou mais o governo da minha vida. Ele é o governo. Ele é a autoridade. É por isso que eu não posso mais dar um passo sem que Ele peça: Jefferson, agora você pode caminhar. Agora o sinal está verde para você avançar. Sabe por quê? Porque senão mais uma vez vai acontecer como aconteceram outras vezes. Porque eu fiz do meu jeito. Porque você fez do seu jeito. Mas agora, nesse novo tempo, Deus está chamando a gente para fazer do jeito dele. É por isso que eu digo um negócio. É um temor para mim estar aqui hoje compartilhando isso. A última palavra do último culto mexeu muito comigo. Porque realmente é isso. A gente tem que aprender a conduzir a presença de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar. É por isso que tem coisas que não dá mais. Não dá mais para pensar do mesmo jeito. Não dá mais para continuar com as velhas práticas. Não dá mais para esse novo tempo que Deus está chamando eu e você. Se a gente quer desfrutar com Cristo também da autoridade que Ele exerce, mano, a gente vai ter que se moldar ao molde dele. Salmos 37:5 fala que nós devemos entregar o nosso caminho. Entregar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia.
A gente faz a nossa parte. Existe um trabalho que é nosso, a nossa parte, mas a parte dele, é por isso que você só tem que descansar, entendendo uma coisa: se ele falou, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Ele não é. Ele não é como aquele sócio às vezes que te passou para trás. Ele não é como as pessoas que te prometeram tantas coisas e não cumpriram nada. Ele não é. Ele faz o que ele fala, mas é no tempo dele, é do jeito dele e é da forma dele, não é como nós queremos. Não é. Amém? Se o próprio filho, pai, afasta de mim esse cálice, não, é necessário que você cumpra. Você acha que com a gente não vai ser? Não, meu amado. Com a gente também, a gente tem que ir. E para a gente ir para aquilo que Deus tem, vai existir morte. Por que vai existir morte? Algumas coisas que a gente ama tanto vão ter que morrer. Sabe por quê? A gente só se dedica àquilo que a gente ama. Não tem como eu dizer que amo a Deus e eu não me dedicar a Ele. Não tenho. Não tenho. Sabe, a gente está vivendo num tempo que se retrata muito o que esses irmãos estavam vivendo. Muitos falsos profetas ensinando um monte de coisa, um monte de gente, né? Hoje a gente está na era do conhecimento, não falta informação. Mas, cara, informação não gera vida. Informação não gera vida. Mas a palavra dele ainda continua sendo a mesma e gera vida. Eu digo para você, estava no meu quarto hoje, eu estava lendo essa palavra, eu fiquei lendo, eu fiquei relendo, e Deus começou a falar muito comigo, porque, sabe, a gente às vezes se perde na caminhada, e Deus ele quer ressuscitar em nós aquele amor, sabe como o salmista fala? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei. Existiu uma expectativa no coração dele. Você vê o rei Davi, o homem que desejou construir um lugar onde a presença de Deus habitasse. E é esse lugar. Esse lugar. O lugar onde as pessoas não te veem. Não me veem. Mas a gente sabe que é o lugar que gera vida em nós. Nós não podemos perder esse lugar. Se nós perdemos esse lugar, nós já perdemos tudo. É o lugar onde nós somos renovados. É o lugar onde ninguém te vê, mas Deus te vê. Deus conhece a intenção mais profunda que existe no teu coração. E é por isso que eu digo, Deus sabe das renúncias. Deus sabe quando nós renunciamos, porque nós queremos agradar o coração dele. E é por isso que a palavra que ele libera para você também não volta vazia, sem antes fazer aquilo que ele determinou que ela ia fazer na minha e na sua vida. Mas toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Ela avalia a nossa fé, para que realmente Deus encontre em nós um solo fértil, onde ele possa produzir. É isso que eu vejo o Espírito de Deus escavando em cada um de nós, até que encontre em nós algo. Cara, não é para ninguém te ver, não é para você ser reconhecido, não, mas você continua, porque você entende que Deus te chamou. Tudo que você faz nessa casa não é para os homens, mas você faz para o Senhor, porque você está entendendo o propósito que Ele tem nesse lugar. Porque nessa casa você vem e come o pão. Amém? Amém. Não é para os homens que a gente faz, mas é para o Senhor. Porque o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado pessoas aqui nesse lugar. A gente vive num tempo em que são tantas mentiras, tantas informações mentirosas, que tem desviado pessoas. Mas Deus tem confiado a nós o quê? A gente mergulhar nele, para que essas pessoas venham também olhar para nós e não ver o presbítero, mas elas possam ver Cristo. Porque o título não vai salvar ninguém.
Mas o coração, é isso que Deus enxerga. É isso que Deus enxerga. O meu e o teu coração. Não adianta, gente, a gente vir na casa de Deus para cumprir escala. Não adianta. Deus conhece a nossa motivação. Deus conhece. E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse novo tempo, eu decidi que eu não quero mais vir para cumprir escala. Porque Deus não me chamou para cumprir escala. Eu já vi pessoas sendo curadas por essa palavra. Eu já vi e vejo Deus fazendo. Então Ele não me chamou para cumprir escala, mas Ele chamou eu e você para um compromisso. Para um compromisso. Deus prometeu por muito tempo que Ele ia nos dar um filho. E por muito tempo eu queria as coisas do meu jeito e no meu tempo. Mas Deus mandou no tempo em que eu falei, Deus, não é do jeito que eu quero. Se fosse do meu jeito eu queria antes. Mas Ele mandou agora. Então é agora. Glória a Deus. Tem tanta coisa que às vezes acontece que você fala, Deus, mas é agora? Ah, parece que eu estava esperando isso antes. Mas é agora. Porque Ele quer agora. E aí, Ele é Deus. Agora você que é o barro vai querer ficar dizendo para Ele como que Ele deve moldar a sua vida. Aleluia. A gente vai querer ficar dizendo para Deus como tem que ser. Será que Ele não conhece todas as coisas? Irmão, Ele está no início e Ele está no fim. Ele está no início e Ele está no fim. Eu e você só precisa ir com Ele. Foi igual eu falei para o irmão esses dias. Ei, Deus te deu talento, Deus te deu habilidade, Deus está falando, vem cá, mas se você não quiser, glória a Deus, Ele continua sendo Deus, quem está perdendo é a gente. Se a gente não se submete, Marco, àquilo que Deus quer, no tempo que Ele quer, quem perde é a gente. Deus não vai perder. Quem perde é eu e você. A gente que perde de desfrutar daquilo que Deus preparou. Por causa do que? Da nossa obstinação. Por causa da nossa dura cerviz. Aleluia. Vamos lá, vamos caminhar. As coisas do passado não cabem mais hoje. O Evangelho é loucura aos que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. E eu entendi uma coisa. Eu estou aqui essa noite porque eu sou fraco. É porque eu sou fraco. E porque eu entendi que eu dependo dEle. Porque eu entendi que se não for a presença dEle, eu vou perecer, eu vou capotar. Se eu for pelo que eu acho, se eu for pela minha força, pelo meu conhecimento, eu vou tombar. É verdade. Eu estou aqui porque eu sou fraco. E eu preciso ser renovado por Ele todos os dias. Porque é a força dEle que me faz ter esperança de caminhar mais uma milha. É por isso que é de glória em glória que eu e você vamos ser aperfeiçoados. A gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, mas não vão acontecer da noite para o dia. Não vai. Mas sabe o que Deus quer encontrar em mim e você? O anseio pela presença. O anseio pela presença. Eu vim aqui porque eu quero me encontrar novamente com o Senhor. Amém? Eu busquei lá na minha casa e Ele vem. Mas agora é o culto coletivo, que faz parte também da minha fé. Agora é com os meus irmãos. Agora é um renovando o outro, é um orando pelo outro. E acontece algo nessa união. Quando a gente está entendendo o que Deus quer. E as coisas vão caminhando. Porque como eu já li até no início ali, o amor, cara, Ele é a perfeição, Ele é o vínculo. Se eu venho aqui para cumprir esse cara, eu não tenho amor, acabou. Acabou. Aí eu lembro até de 1 Coríntios 13. Ainda que eu fosse o mais espiritual, ainda que eu falasse todo tipo de língua, ainda que eu tivesse todo o conhecimento bíblico e teórico, se eu não tivesse amor em fazer aquilo, em louvar o nome dEle, tudo é em vão.
em vão. Se o teu coração e meu coração não está realmente na causa, é em vão. É em vão. É por isso que a gente ouve aqui, faz com entendimento. Quando você entende. Agora, se você faz por fazer, cara, é voto de tolo. É voto de tolo. Sabe? Hoje eu estava lendo essa palavra aqui e eu vim falando para a Carol, não, tem algo diferente que está acontecendo dentro de mim. Dentro de mim. É nessa simplicidade que eu me movo. E é isso. O Evangelho é algo simples, puro, verdadeiro. Quando é encontrado esse solo, você não precisa forçar nada. Você só caminha. Porque quem faz não é você, é o Espírito. Foi Ele que nos chamou. Amém? Amém. Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Amém. Morrer para o pecado, ficar longe, se precaver, vigiar, para não cair, para não voltar às mesmas práticas, porque a gente tem uma tendência de voltar para o lugar do comodismo. A gente até quer mudar, em alguns tempos a gente dá alguns passos, mas se coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente tende a voltar para o mesmo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Ah, toda glória. Ali no versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, os maus desejos e a avareza, que é a idolatria. A avareza aqui, que é a idolatria, sabe, é algo que, sabe quando você nunca quer dar, você nunca quer fazer nada, tipo assim, eu posso dar, mas agora eu vou pensar em mim. A idolatria do eu nunca posso ser generoso. A avareza mata a generosidade. Tem momentos que a gente pode fazer algo, mas a gente não faz. Está tudo certo. E essa avareza, que é a idolatria, mata a minha generosidade. Eu posso ser generoso, mas eu não sou. Porque tem outras coisas mas eu podia ser generoso. Sempre vai existir uma guerra da natureza terrena com a sua natureza celestial. Sempre. Qual vai vencer? A que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais a minha natureza terrena, ela vai vencer. Os meus pensamentos vão ser terrenos. Eu vou estar preocupado com o arroz e o feijão. Eu vou estar preocupado com coisas terrenas. Se eu alimentar só o homem natural, já era. Eu vou continuar com as mesmas brincadeirinhas, eu vou continuar com a mesma forma de linguagem. Mas sabe o que eu quero dizer essa noite? A gente às vezes tem um ditado que a gente ouve aí: Deus me aceita como eu sou, amém? E Ele te chama como você é, e não importa a forma, mas Ele não vai te deixar da forma que você veio, meu amado, e nem vai me deixar da forma que eu vim. Não. Deus nos ama tanto que Ele quer fazer você subir de nível. Vai ter pressão, porque Deus não vai te deixar da mesma forma. Não vai. Não, pode vir, que daí vai ser tudo certo. Amém, pode vir, amado. Mas Deus vai construir um caráter em mim e você. E cara, vai ter pressão. Vai ter pressão. Sabe por que vai ter pressão? Como Cristo
o cabeça, é a supremacia, aqui, a primeira pressão vai vir lá, ó. Lá vem a primeira pressão. E depois a pressão de lá vem para cá. Por quê? Porque nós precisamos crescer. Eu preciso crescer. Deus não vai me deixar no nível que eu estou, não. Ele quer te amadurecer. Ele quer te amadurecer. Então, amado, você não vai ficar da mesma forma. O Evangelho é assim. Sabe o que está acontecendo ultimamente nessa geração? As pessoas vêm para a igreja e elas querem ficar no banco. Mas Deus não te chamou para o banco. Deus não me chamou para o banco. Deus nos chamou para gerar fruto. Deus nos chamou para gerar fruto. E esse é o Evangelho. Por que a gente olha, meu Deus, mas aquele outro irmão... Cara, não é questão de comparação. É questão de quem se entrega. É da entrega. Se você se entregou, confiou, cara, você não vai ficar da mesma maneira. Mas se eu e você, não, beleza, não, tá tudo certo, mas não é bem assim também, né? O pastor tá pegando muito no meu pé, ai meu Deus, não é bem desse jeito. Cara, não pode ser bem desse jeito, mas você vai continuar então, desse mesmo jeito que você tá. E daí você, mas sei lá o quê? Não, irmão, não. Você ressuscitou de novo com Cristo. E Ele quer que você pareça com Ele. Vai ter pressão. Porque o jeito que eu penso, não, Jefinho, não é mais do jeito que você pensa. Então vai ter pressão. Até que eu entre nesse molde. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vai ter pressão. Filho, você não vai ficar da mesma maneira. Não. E olha, eu fico feliz, porque eu tenho entendido algo. Hoje, eu vi uma igreja nascer e eu fiz parte disso, eu faço parte disso. Então, eu vi Deus pegar pessoas que tinham todo um tipo de visão, mas elas serem discipuladas, elas se submeterem à palavra de Deus, e o estilo de vida, a forma de pensamento ser transformada. Então, meu amado, é isso. Eu preciso ser transformado. E Deus não vai me deixar da mesma maneira. Não vai. Então, às vezes eu vou ouvir algumas coisas que às vezes eu não queria ouvir, mas é para o meu bem. É para o meu bem. Por quê? Luciano, Deus não vai deixar a gente da mesma forma. Deus não vai deixar a gente no pensamento raso. Deus quer levar a gente para águas mais profundas. Deus quer te levar para águas mais profundas. Eu quero ter mais experiência com Deus. Eu quero ser usado igual o pastor Agil é usado. Renúncia. Entrega. Vem, gente, é o Evangelho. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E é esse molde que eu quero, Vai, Jesus, faz. Por quê? Não vai ser fácil. É guerra. Guerra espiritual. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo realmente quer que eu e você fique na mediocridade, com os mesmos pensamentos, com as mesmas coisinhas, as mesmas melindrosidades, para que a gente não cresça, e para que a gente não viva e não desfrute aquilo que Deus já sonhou para mim e para a sua vida. Aleluia, aleluia. E por que você fala isso, Jefinho? Porque eu tenho experiência própria para te dizer isso. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não quer ver você aqui na igreja louvando o nome do Senhor. O diabo não quer que você busque mais de Deus para a tua vida. Não quer não, mano. Ele quer que você continue vindo à igreja e continue da mesma forma, com os mesmos pensamentos. Tudo certo. Tudo certo. Se você não decide e fica em cima do muro, tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Em cima do muro Já é ele. Chega das mesmas coisas, chega dos mesmos problemas, chega dos mesmos pensamentos, das mesmas lutas.
Não. Chega. Deus tem algo novo para mim e para você. Mas eu e você, nós temos que agarrar. Nós temos que fazer por onde, nós temos que querer, nós temos que ansiar por essa presença. E eu digo para você assim, não é na tua força que você vai vencer, não é na minha força que eu vou vencer. A gente vence quando a gente não quer mais usar as mesmas palavras para as mesmas situações. Mas a gente fala, a hora que aconteceu aquela mesma situação, opa, eu não quero mais me comportar dessa mesma forma. Deus me ajuda a ser menos irado, me ajuda a eu me conter, me ajuda porque a minha boca, as palavras têm autoridade, me ajuda. Eu não quero mais olhar as minhas circunstâncias, os meus problemas financeiros, no casamento, e eu ficar reclamando. Não. Ei, é a presença. É a presença. É no momento do caos e do conflito. É na hora que, sabe, que você está ouvindo algumas coisas que é para te tirar do sério, que realmente é para despertar essa velha natureza. É nessas horas, Espírito Santo. E você vai ver se ele não vai te ajudar a se acalmar. Glória a Deus. É isso aí. Tem momento para tudo, tem momento de falar, tem momento de se calar. É verdade. Glória a Deus. Deus quer te dar sabedoria na batalha espiritual. Amém. Tem pessoas que, não, mas, irmão, vou dizer um negócio para você. Para Deus executar algo no mundo, né? O anjo desceu, engravidou uma virgem. O Espírito Santo, não foi? Foi assim que foi gerado? Amém. O Senhor, não foi? Amém. E ele não veio como homem? Você acha que o inimigo usa quem? Às vezes nem é teu parente que está falando, mano. Mas é aquilo que está agindo sobre a vida dele. Bem-vindo. É uma guerra. E aí você tem que discernir. O inimigo das nossas almas não está brincando. Não está brincando. Aleluia. Glória a Deus. Só que às vezes a gente quer falar no momento que não é para falar. A gente quer guerrear algo espiritual do nosso jeito. Eu creio que nessa noite Deus está nos dando novas ferramentas. Porque nós não vamos perder mais as mesmas guerras. Não. Não vamos. Deus te chamou, Ele é que te capacita. Existem novas roupas. Versículo 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Não mintam uns para os outros. Irmão, a gente tem que se expor à palavra. Então, se você quer transformação, você vai ter que se expor. Se você não se expor, entendeu? Se a gente ficar de conversinha, contando meias verdades, vai continuar na mesma, você vai continuar na mesma. Entendeu? Se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Pode passar. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, cita escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se
de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Pode passar. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Ei, não é mais como eu e você quer. Tem situações que a gente não quer perdoar, mas o Senhor perdoou. O Senhor perdoou, João. Por que você não vai perdoar? Vai acontecer tantas situações. Mas sabe por que nós devemos perdoar? Porque, cara, nosso coração tem que ser puro. Quanto mais eu e você guardamos coisas, mais a gente fica pesado e carregando coisas que a gente não precisa. E a libertação, ela vem quando eu perdoo, quando eu confesso, quando eu falo. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pode passar. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Bom, ali já diz tudo, né? O vínculo, a perfeição é o que? O vínculo do amor é a perfeição. Então, meu amado, Deus nos chamou para ser cuidados, para amar, e não tem como a gente fugir disso. Não tem. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que suportar uns aos outros. Porque isso é mandamento. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu falo mal do meu irmão? O meu irmão eu consigo ver. Deus ainda você não viu. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Deus é aquela questão do próximo. Você quer ver Deus? Olha para o seu irmão. Porque Deus habita nele. E quem somos nós para falar de alguém que foi criado por Deus? Tem uma parte ali também que fala sobre a maledicência. Chega, gente, tem que criar coisas. Vem. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Glória a Deus. A Carol é prova. Quantas vezes que eu cheguei e falei, Deus, eu quero voltar a te amar como eu te amava, porque eu me perdi. Quando você perdeu a simplicidade, às vezes, de amar o teu irmão, do abraço que não foi dado, da palavra que não foi dita. Ei, você tem prazo de validade aqui. Vamos parar de perder tempo. Aleluia. Nós temos prazo de validade. Então, se nós queremos ser conhecidos por algo, mano, que seja pelo amor que temos uns pelos outros. Glórias a ti, Deus. Aleluia.
Se queremos ser reconhecidos por algo. E quando eles lá de fora olhar e ver que nós somos um, aí eles, não tem como. Eles se submetem. Sabe por quê? Cristo trouxe o ministério da reconciliação. E o nosso inimigo trouxe a divisão. Para que nós nunca caminhemos em uma visão que foi dada por Ele. Mas quando nós matamos os nossos achismos, nós conseguimos caminhar com o nosso irmão, mesmo tendo as indiferenças, mesmo ele gostando de outro estilo de música, mesmo ele curtindo outro time. E ali naqueles bárbaros, né? Podemos colocar assim, pastor, e não importa se você é empresário, se você é CLT, se você é negro, se você é branco, não importa. Todos nós fomos chamados por Cristo. E é isso. E é isso. E eu preparei essa palavra e achei, cara, eu vou falar bem pouco. Vou falar bem pouco. Mas tem coisa que, cara, Cris foi comigo no evento lá dos jovens lá e é isso. Não precisa fazer cara. É só você ser quem você é. É só você manifestar aquilo que Deus colocou dentro de você. E eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era. Eu sei. E se não fosse a presença de Deus, e se não fosse pessoas que Deus levantou, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. E quantas vezes eu quis fugir, mas não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus quer. Às vezes a galera se reuniu para pintar e cara, a questão não é o fazer, a questão é a comunhão. A questão é a comunhão. Esses dias eu conversei com um rapaz e há alguns anos atrás eu tinha um grupo de rap. Então a gente fazia um som por aí. E eu lembro que eu falei para ele, cara, às vezes as pessoas acham que a questão musical é a questão de você ser visto, de você isso e aquilo. Mas eu falei para ele, cara, sabe da coisa que eu gosto nesse movimento, esse dom, esse talento que Deus me deu, é a comunhão e as pessoas que eu conheci em cada lugar que eu fui. E as alianças que você faz. Porque o resto é isso, meus amados. É isso. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Isso é o que Deus colocou no meu coração. Se eu passar daqui, vai. Entendeu? Então eu vou ficar por aqui. E tenho convicção que Deus falou ao meu coração, falou ao coração da igreja. E é isso, gente. É simples, é fácil. Não vou dizer que é fácil, né? Porque na verdade você tem que morrer, tem que matar o que você acha, entendeu? Tem coisa que às vezes você não quer falar, não quer se expor. Mas a transformação ela vem quando eu me exponho à palavra de Deus. Aí você vai ver que funciona. Mas se eu não me expor, nada vai acontecer. Mas quando eu venho com o coração disposto, quando eu venho com o coração aberto, já era. Bem? Glória a Deus.
frio? Boa noite a todos. Boa noite. Chegamos esquentados. Quem não viu, enfim, não vai conseguir pegar porque está no finalzinho, né? Tem um chazinho lá atrás, né? Mas era para o começo, né? Agora na finaleira já foi. Gente, Deus usou o Jefinho com muita graça. Eu acho que essa é a palavra. Amém. Porque a gente precisa entender a multiforme graça que Deus ele vai ministrando aquilo que Ele quer estar no coração dele. Eu não sei se você pegou algumas coisas, eu sempre gosto de anotar. E o Jefinho ele foi discorrendo algo a respeito. Primeiro ele falou que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para autor e consumador, fala de começo e fim. Ele é o autor e ele é o consumador. Então, é Ele quem estava junto com o Espírito Santo. Antes de você levantar suas mãos e aceitar Jesus, Ele já estava te convencendo. Amém. Coisas que você fazia, você estava, meu Deus, o que eu, né? Não, isso aqui não está certo, eu sou um cara casado. Não, isso aqui não está certo, eu quero mudar de vida, eu quero... Então, antes mesmo de você levantar as mãos, o Espírito Santo já estava te convencendo. É errado a gente pensar que o Espírito Santo está nesse ambiente aqui restrito aos crentes. Se você acha que o Espírito Santo ele é um objeto de crente, você não entende nada do Evangelho. Na verdade, antes mesmo, gente na balada, gente no carnaval, gente, enfim, em qualquer lugar, o Espírito Santo já estava lá. Cara, tu não é daqui. Olha que vazio, olha que tristeza. Você na sua casa, quando chegava, ia deitar, meu Deus, que solidão, que negócio ruim. Que sentimento, que angústia quando acordava de manhã. É o Espírito Santo já fazendo a obra dele e te convencendo. Só que o Jefinho falou que ele é o autor e o consumador. Só que no meio desse caminho tem um processo que nós temos falado repetidamente nesses últimos cultos. E é nesse processo que nós atrapalhamos o que o Espírito Santo está fazendo. Gente, quero que você foque aqui em nome de Jesus. A gente já está terminando, beleza? Porque o Jefinho falou algo que me chamou a atenção. Aquilo que eu me dedico é aquilo que eu não. Aquilo que eu dedico é aquilo que eu amo. Aquilo que eu me dedico é aquilo que eu amo. Gente, eu não sei você, mas quando ele falou isso, eu falei, pá. O que você tem se dedicado? Porque me desculpa, gente. Se eu parar para olhar o meu dia, principalmente nos 2 últimos dias, eu me dediquei muito pouco tempo para minha filha. E outras coisas eu me dediquei assim, ó. E quando ele falou aquilo, na hora já bateu no estralo, eu falei, pá. Dedicação. Trazendo para o contexto da palavra de Deus, a palavra diz, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Mas eu gostei da frase que ele falou, porque tem muito mais a ver com o que o nosso diz. Porque o nosso trabalho, levanta, senta, dica. A mulher está dormindo, as crianças não estão nem aí, porque a gente tem que trabalhar. Então faz aquele barulhão. É aquela dedicação. Mas quando é para o nosso lar, eu vejo no meu trabalho pessoas tratando muito melhor a gente que convive ali 6 horas. E eu fico pensando, será que a pessoa é tão educada assim em casa? Vem servir café assim na nossa mesa, será que eles fazem assim em casa com o cônjuge também? Aí eu vou te fazer a pergunta que o Jefinho fez. O que você tem se dedicado? Porque Deus te trouxe aqui nessa quinta-feira para que você saia daqui entendendo algo. Talvez aquilo que você tem se dedicado não vai te levar a lugar nenhum. Não vai mudar a tua vida. Porque o teu esforço está no lugar errado. Se você acha que o seu esforço está no seu trabalho, continua, se mata, não tem problema nenhum. Mas se ele for prioridade, está errado. Porque quem tem sustentado o teu trabalho, o dinheiro que cai, que pinga, os clientes que vai, é o Senhor, se não for Ele. Não adianta fazer vídeo, tirar foto, fazer o que for. Senão, antes disso tudo, você vai levantar de manhã e, como disse o Jefinho, Deus me ajuda nesse dia. Deus vai comigo na minha frente. Deus me cobre com o teu sangue nesse dia, cobre a minha família. Me ajuda porque eu reconheço que eu não tenho a inteligência, a sabedoria, eu não tenho as formas, a expertise, mas o Senhor tem. Aí depois, meu irmão, você pode ir para a luta, aí você pode, aí se arrepia. Mas se você quiser fazer tudo isso sem Ele,
Ele é o autor, Ele é o consumador. Em outras palavras, Ele é o que dá o começo, Ele é o que dá o fim. Amém. Glória a Deus. É muito forte essa palavra. Aleluia. Aquilo que eu amo, eu me dedico. Gente, me desculpa, mas infelizmente nós estamos dedicando força em coisas em lugares errados. Quer se dedicar aqui, ficar aqui domingo, ficar sábado? Quer se dedicar lá, ficar lá também, lá trabalhando, porque tem que trabalhar de segunda a segunda? Nossos filhos estão crescendo, né? E as fotos é bom lembrança, mas gente, o que importa não é a lembrança, é o que a gente vive. Com a minha esposa é o que a gente viveu, é o que a gente vive. No meio do trabalho hoje, a gente com uma função, hoje tem que resolver folha, situação. No meio do trabalho eu falei, Lari, te amo, hein? Estou com saudade de você. Porque gente, se eu não conservar o meu casamento, e é o que nós cantamos aqui, gente, não é música. Essa pedra sobre pedra são as escolhas diárias, são as decisões diárias. É uma decisão hoje, é uma decisão amanhã. Até o Senhor vir, porque o altar está pronto. Agora Ele não vai vir de qualquer jeito, gente. A gente lê a palavra de Deus, a gente vê em vários momentos que Ele não se manifestava, Ele não falava. Mas sabe qual é o segredo do que o Jefinho ministrou? Tem a ver com a guerra. Nós estamos em guerra e nós achamos que nós não estamos em guerra, Jefinho. A gente acha que guerra é porque o tempo está difícil, então dinheiro. Aí a gente está sem dinheiro, então o tempo é difícil, a gente está em guerra. Não. Você não entendeu a guerra. É verdade. Aleluia. Sabe que quando ele falou de guerra, que me chamou a atenção, Marco? Eu gosto daquele filme de guerra, principalmente filme americano. E aí tinha as guerras lá do pessoal do norte com o pessoal do sul, Clinton, aquele negócio da abolição, enfim. E o que me chama a atenção nesses filmes de guerra, e quando o Jefinho falou de guerra, o que me veio na mente foi os desertores. Por que os desertores morriam? Porque eles abandonavam o campo de batalha e eles queriam voltar para casa. Só que sempre tinha alguém lá, alguma autoridade já preparada para, se viesse um desertor, ou a própria família era obrigada a expor essa pessoa, porque ela tinha que morrer. Mas por que ela morria? Diga comigo, porque ela não estava. Não tem que falar porque está frio, gente. Porque ela não estava envolvida com a causa. Sabe por que nós estamos perecendo? Porque a nossa família está perecendo? Porque algumas coisas na nossa vida não estão andando? Porque nós não estamos envolvidos com a causa. Quando nós falamos que nós estamos fazendo uma mudança na igreja, essa mudança representa nós, e eu não estou envolvido, eu estou aqui. Mas sabe o que eu me preocupo? Não, Marco, é porque a gente tem que se preocupar com coração, com a vida de Deus, com fazer as coisas de Deus, agradar o coração de Deus, e eu esqueço que na verdade isso também faz parte. Amém. Glória a Deus. Sabe qual é o maior problema da guerra, Jefinho? Que eu vejo nesse tempo? Não é a sabedoria, porque a sabedoria ela vem do alto, é a inteligência humana. Segundo a palavra, é o conhecimento humano, ou a sabedoria do homem. Ela não é do céu. Então é uma sabedoria que eu estudo, eu adquiro, e geralmente na internet ou no Instagram, eu sempre procuro pessoas que eu gosto, pessoas que falam aquilo que está dentro de mim. Então eu gosto do fulano, eu sigo fulano, e eu me alimento daquilo que praticamente nem tem base, ou se tem alguns resquícios da palavra de Deus. E aí eu vou me enchendo disso, e no meio da guerra, como que eu começo a perder a guerra? Nunca é para a autoridade. Nunca, Luciano, é sempre para o fulano. Ô Beltrano, tu ficou sabendo? É porque assim, ó, tu viu lá na igreja daqui, estava assim, ó, eu acho que deveria. Ou eu acho, Joãozinho, que tinha aqui. Eu vi lá o pessoal fazendo, mas eu acho que. E aí o Jefinho falou que aquilo que Deus estabelece é a unidade, e aquilo que o diabo estabelece é a divisão. E sabe onde começa a divisão? Não começa aqui, gente, começa na nossa casa.
Tem coisas que ele faz que ela nem sabe. Tem coisas que ela compra e faz que ele nem sabe. E eles acham que eles são um. Aí chega aqui, gente, me desculpa, a gente nunca vai conseguir ser um. O problema desse tempo é o que eu acho. Eu acho que tinha que ter mais oração. Eu acho que a gente só quer ter. Eu acho engraçado porque esse tipo de gente, Marco, eles não têm cara de vir falar comigo. Eles não têm, porque ele nunca é na autoridade. Tente afim. Porque a autoridade vai mostrar a causa. A causa é essa daqui, a bandeira é essa daqui. Só que ele prefere fazer o caminho do desertor. E ele não entende que assim ele está indo para a morte. Segundo, na cabeça dele, não, minha prioridade é minha família. Porque o cara, imagina, ele voltando da guerra, não, porque eu estou com saudade dos meus filhos. Imagina, gente, pensa comigo, a pessoa abandonando o campo de batalha. Pensa comigo, vocês estão comigo? Amém. Tem que viajar, porque são viajantes não. Então tem que vir no embalo. Pensa o cara saindo do campo de batalha, está todo mundo ali se matando. Está todo mundo ali, sabe, com sangue nos olhos, e cara já pega para lá, para cá, gente morta. E ele, não, eu vou embora. E é a desculpa que ele começa a dar para ele. Não, é porque os meus filhos são pequenos. Não, porque eu estou com saudade da minha esposa. Não, porque imagina quando aquele bolinho da minha esposa, aquela nossa cama, o nosso amor de noite, ele começa a imaginar um monte de coisa. Mas o motivo é que na verdade o que gera ele sair do campo de batalha não é nada disso, são as desculpas. Sabe o que faz ele sair do campo de batalha? O egoísmo. Porque se ele olhar para o lado, tem todo mundo fazendo a mesma coisa que ele, lutando, junto, na pegada, mas ele não é um, porque ele não está na causa. E é por isso que você vem aqui nas quintas-feiras e toma aqui, toma aqui, toma aqui, e você volta, porque o seu espírito está dizendo, é verdade. Algo dentro de você sabe que você não está junto, você está aqui. E Deus está falando, enquanto nós não formos um. Aleluia, aleluia. E é por isso que nós cantamos, pedra sobre pedra. Essa é a verdade, gente. Nós achamos, nós damos desculpa que nós estamos fazendo pela nossa família, não é assim? Trabalhar até não sei quantas horas é pela família. Será que é pela família ou será que é pelo sucesso segundo o padrão desse mundo? Levantamos cedo, comemos pães de dores, fazemos o que for, agradamos gente que a gente nem gosta, engolimos sapo, vaca com chifre, e a desculpa qual que é? Não é pelo meu filho, é pela minha filha. Será? Eu não sei, gente, mas o Espírito Santo é quem sonda os corações. Aleluia. E como disse ele a Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Por isso eu não estou preocupado com barulho. Eu não estou preocupado com os bois engordando. Porque tem que orar, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente não tem que fazer nada. Porque a gente tem que ser assim, a começar em casa. Porque não adianta você orar e pagar de crente. Porque eu cresci num ambiente assim, que a gente ia para monte, orava, jejuava, fazia, acontecia, e o povo em casa traía o povo, e aí daqui a pouco brigava, e xingava, falava nome, se drogava. Religião? Tu quer religião? Tu quer se vestir de religião para mostrar para alguém que você... Gente, eu já saí desse tempo. Aleluia, aleluia. Não, que eu tenho que ir em monte 10 vezes no dia. Amém. Se for uma direção que Deus te deu, mas o que te move a fazer isso? Porque sabe o que eu vejo, Cris? As pessoas tentando convencer Deus de algo que Ele não vai ser convencido de nada. Você acha que você fazendo alguma coisa vai convencer a Deus? Eu quero que você entenda que Ele já está nessa guerra com você. Você não tem que convencer Ele. Agora o que você precisa fazer é falar, Deus, eu também quero lutar por essa causa. Mas eu não quero apenas lutar. Eu não quero que tire a minha vida. Eu entrego a minha vida. João fala sobre isso. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou ela. Então eu vou para o campo de batalha, segunda, quarta, quinta, sexta. Não é porque eu tenho que... Não. Eu estou entregando porque eu sou um sacrifício vivo. Deus, faz o que o Senhor quer de mim essa barulharia. Faz o que o Senhor quer de mim essa skate shop. Não tem a ver com isso daqui, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o autor e o Senhor é o consumador. Aleluia. Agora, para chegar nesse entendimento, tem que
que querer discipular, tem que querer. Não adianta esse negócio de ligaçãozinha de mensagem. Gente, em nome de Jesus. Aqui é vida na vida. Amém. Glória a Deus. Mas o que a gente quer? A gente quer sempre ter um atalho. Gente, eu vou falar, olha, acho que todo culto eu vou tentar falar isso. Gente, não tem atalho. Não tem pílula mágica. Não existe. Me desculpa, você vê no Instagram se alimentando de um monte de baboseira, de mentira, de engano, de porcaria. Não, gente, eu estou com nojo desse negócio, porque você vê, é só mentira. Aí você conversa com os outros, você vai lá ver o negócio. Ah, porque eu estou seguindo fulano, esse óculos é igual o da Virgínia. Aí porque essa roupa é igual do não sei quem. Olha para a vida da pessoa, cara. A pessoa acabou com a vida, acabou com o casamento, vive uma mentira e tu está seguindo assim, e tu vem na igreja da glória a Deus, aleluia, seguindo esse povo, pelo amor de Deus. Aleluia. Se alimentando disso 24 horas por dia. Por que tu viu a roupa? Por que tu viu o calçado? Por que tu viu não sei o quê? Gente traindo, gente brincando com o evangelho. E a gente aqui se alimentando, mas não pega a Bíblia, não ora, não abençoa os filhos, não faz nada. E o Jefinho está dizendo aqui, nós estamos em guerra. Mas sabe o que é mais fácil, pastora Larissa? Liga para o pastor, dá uma faladinha com a pastora. Não, deixa eu acertar aqui. Vamos acertar os ponteiros. Você homem, você é o pastor da sua casa. Amém. Você é mulher, é a sacerdotisa do seu lar. Eu não estou aqui para resolver pepino de casamento, não. Para falar que se você tem que pular, se você tem que ir. Não, meu trabalho é pregar a palavra de Deus. Aleluia. Amor, devemos fazer isso. Amor, nós estamos orando. O que Deus tem dito? O que Deus tem falado ao nosso coração? Estamos em concordância, debaixo de uma palavra. Amém. Concorda com aquilo que Deus tem. Não, amor, eu não sinto paz. Então nós não vamos fazer. Amém, Jesus. É verdade. Não, gente, me desculpa, eu não vou ser usado para falar não. Porque senão sabe o que vai acontecer depois, Rodrigo? Não, porque Priscila, o pastor falou e a gente devia ter feito, não é assim? Eu tenho que ter um culpado, não tem que ter? Mas eu não quero orar, eu não quero buscar, eu não quero, porque eu estou na guerra, Jefinho, mas eu não quero estar envolvido com a causa. Aleluia. Quando a Thalia nasceu, meu irmão, você entrou no olho do furacão. Você está no meio da guerra. E não adianta. Sabe o que eu entendo da guerra, gente? É que assim, ninguém faz guerra sozinho. Você está assistindo o que está acontecendo em Israel? Amém. Agora o Iêmen entrou na guerra. Você entende? Mexe com fulano, o outro vai se mover também. Eu quero que você entenda. Só tem gente guerreando aqui sozinho. Sozinho. Porque quer. E eu quero que você entenda que ao decorrer da guerra, se você continuar sozinho, você vai tombar. Porque nós precisamos uns dos outros. O Evangelho nos ensina isso. Ele era o Filho de Deus, ele escolhe 12 para caminhar. Ele era Deus encarnado. Nós somos, gente, de arroz e feijão, temos gás, vamos ao banheiro, ficamos doentes, o tempo está muito frio. E o Jefinho falou algo que me chama a atenção, eu quero fechar aqui. O que ele falou? Que não é no nosso tempo. Não é. Ele falou do bebê dele. E eu lembro, gente, eu conheço o Jefinho desde os 15 anos de idade. E eu peguei as fases do Jefinho. Fase benção, fase rebelde, várias fases do Jefinho. E eu lembro que teve uma época que Deus prometeu a criança, só que o Jefinho estava meio... E aí você falava, não, quando Deus quiser. Lembra, sabe? Lembra, Calma? Eu lembro. E ouvindo ele falar sobre isso hoje, eu vejo que ele entendeu que aquele tempo ele não estava aberto. Se o bebê viesse, jamais ele ia pedir ajuda para alguém. Se o bebê viesse, jamais ele ia aceitar a ajuda de alguém. Porque o trabalho dele ia resolver tudo, não é assim? Então eu quero que você entenda que Deus está fazendo as coisas nesse tempo para você entender que você depende das pessoas. Glória a Deus. Você querendo ou não. E é isso que as pessoas não entendem.
Porque nós não queremos depender. Nós vemos uma cultura que eu faço, eu compro, eu resolvo. Não, tem que ouvir depois que fulano ajudou, que não é assim? Mas o Jefinho falou desde o começo, não tem a ver com aquilo que você quer, não é assim? Só que a gente escuta isso de uma forma, não, gente, a gente precisa entender que assim, ó, a gente depende das pessoas querendo ou não. Deus sempre vai usar pessoas para se manifestar. Ele fez isso desde Gênesis. Não é? Vem cá, Abraão, vem cá. Olha, Samuel, eu quero santificar o povo, vem cá, restaura a adoração. Olha, eu achei um segundo meu coração, tá, Samuel? E é Davi, não é Saul, não. Ele sempre chamou alguém. E aí tu acha que você sozinho, do teu jeito, com as suas alabações, vai resolver o problema? Não vai, gente, não funciona desse jeito. Quer ver um exemplo disso? Eu sou pastor, não sou nutricionista. No meu aniversário, Marco, estou com uma ideia. Eu quero comer agora, aproveitar o inverno, quero dar uma crescida. Aí o Marco falou, pastor, calma aí, não funciona assim. Deixa eu te ensinar como funciona, pastor. Nosso corpo funciona assim, assado. E aí eu, meu Deus, Marco, porque a gente vê tantas coisas na internet, então a gente acha que a gente já está bonito. Mas quando a gente fala com alguém que tem patente, a gente reconhece que a gente não sabe nada. É verdade. E aí eu falei, glória a Deus, que antes de começar eu falei contigo. Aí ele começou e eu falei, Mãozão, estou falando. Nosso nível de relacionamento é isso aqui, não tem 9 horas. Eu sempre procuro ser transparente, porque eu sei que quem vai ser beneficiado sou eu. Quem perdeu mais de 20 e poucos quilos fui eu, porque eu ouvi. Porque eu me submeti àquilo que Ele liberou sobre a minha vida. Eu podia seguir ou não. Mas quem foi abençoado foi a minha saúde, depois a minha família. Agora nós estamos falando de algo de nutrição. Gente, vamos voltar para a igreja com a palavra de Deus. Não, pastor, porque eu medito, eu leio, já li a Bíblia 10 vezes, porque eu isso, porque eu aquilo. Vem na quinta-feira. Procura o Negrão, o pastor Leandro, o pastor Jonas, os pastores da casa. Você acha que entendeu tudo? Não tem problema nenhum, mas aqui nós temos patente. Porque nós vivemos o que nós pregamos. Amém. É o que eu estou falando aqui, gente. A gente tem que ser humilde para aquilo que a gente precisa. E o caminho é esse. O que o Jefinho ministrou, gente, o resumo foi isso daqui. Nós estamos em uma guerra, só que nós precisamos se envolver com a causa. Amém. Porque, gente, eu quero que você entenda, quando Deus fizer, vai separar o joio do trigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em todas as coisas. Por isso, se preparem para esse tempo. Porque a gente fala muito da provisão, do milagre, a gente não entende que quando Deus vem, Ele enche a casa, mas a gente tem que estar preparado para isso. Gente, eu já vi pessoas morrendo com aquilo que Deus fez. É isso que você quer, meu filho? Toma. E a pessoa se embriagar com a vinha e acabar e destruir com tudo. Eu vi pessoas que não tinham nada. Deus pega a pessoa do nada e traz ela aqui para sentar com príncipes. E ela se perde sozinha e acaba em vergonha e em derrota. Mas não tem a ver com aquilo que Deus falou, porque Deus, Ele cumpre. O problema é como nós vamos estar quando Ele cumprir. Aleluia. Não, pastor, que eu quero que Deus abençoe a minha esposa no trabalho dela, amém. Mas será que ela está preparada? Não, pastor, que eu quero sair do trabalho, eu quero abrir um negócio, mas será que esse é o tempo? Não, pastor, eu quero fazer algumas mudanças na minha vida, porque, mas será que esse é o momento? E esse, gente, me desculpa, mas todas as quintas-feiras a resposta já está aqui. Se você está sensível e aberto, todas as quintas-feiras a resposta já está sendo dada. Amém. Glória a Deus. Só que, Marco, eu não quero ouvir o que eu não quero. Eu não quero ouvir o não. Sabe igual a Zoe? Não, ela quer que fale sim. Mas a gente tem que aprender, gente, a ouvir não. Teve alguns nãos que eu ouvi e olha, não foi fácil. É verdade. Não foi fácil, gente.
Parece que você está... Nossa, parece que Deus vem e despedaça tudo aquilo que Deus vai estar pronto. Não, Ageu, você não está pronto. Ageu, se eu soprar o seu nome nas nações, primeiro que seu casamento vai ser o primeiro a ir embora. Ageu, se eu fazer você ter sucesso com essa banda, você vai ser mais um. Gente, eu ouvi alguns não de Deus, de pessoas assim, ó, vem para São Paulo para assinar um contrato. Eu abri mão do trabalho, chegar lá em São Paulo e olhar para aquilo e falar, cara, os caras tocando no mundo, tocando na igreja, aquela pegação. Eu falei, cara, será que é isso que Deus tem para mim? Então hoje, gente, eu prefiro estar aqui para alguns escondido na caverna, mas vivendo aquilo ali, em verdade, do que você está me vendo no Instagram aí com a banda, com tantos 1000 views. Mas daqui a pouco vocês sabem, fulano caiu, foi encontrado no quarto de hotel, aconteceu aquilo. Gente, eu não sei o que é riqueza para você, para mim riqueza é aquilo ali. Mas eu sei que para algumas pessoas, seu João, não é suficiente, porque não estão envolvidos com a causa. E essa noite é uma noite de você escolher se envolver com a causa. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você.